O título do estudo de hoje é O Juízo e a Misericórdia de Deus. Aí, irmãos, parecem duas coisas conflitantes: juízo, misericórdia. Como é que nós podemos compatibilizar juízo e misericórdia ao mesmo tempo? A lei de Deus, irmãos, é a expressão do seu caráter. Os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus é que dão estabilidade ao universo. Portanto, ela não pode ser abolida, ela não pode ser alterada conforme as circunstâncias. Ela não pode ser uma coisa hoje e outra amanhã. Isso desestabilizaria o universo. Quando os seres humanos pecaram, irmãos, devia ser aplicada a lei. Qual a lei? O salário do pecado é a morte. Se você olhar lá em Romanos 6, 23. Por que a morte, irmãos? Porque é o afastamento de Deus. Pecado é afastar-se de Deus, afastar-se daquele que é o doador da vida. Portanto, o resultado é a morte. Mas em Romanos 6, 23, a gente vê a justiça. Na primeira frase do verso. O salário do pecado é a morte. Justiça. Pecou, deve morrer. Mas o verso continua, irmãos. Felizmente o verso continua. Diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o salário é a morte, a paga natural do pecado é a morte. Mas Deus dá um dom, dá um presente de graça. De graça no sentido da graça do Senhor Deus e de graça porque não custa nada para nós, somente aceitar. Aceitar a vida eterna em Cristo Jesus. Está aí um grande argumento, irmãos, porque a lei não podia ser alterada. Se a lei pudesse ser alterada, irmãos, e se o pecado deixasse de ser pecado, conforme a circunstância, não precisaria o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo confirma que a lei nunca pode ser abolida e que a lei é a base do juízo. Nós a Bíblia diz, seremos julgados pelas nossas obras. Mas então, será que a salvação é pelas obras? Já discorremos sobre isso em algumas lições. Será que somos salvos pelas obras? Veja, por favor, o texto de Apocalipse 20, verso 12, falando sobre o julgamento, sobre o operacional do julgamento. E abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A Bíblia está dizendo, irmãos, vamos ser julgados pelas nossas obras. Que obras, irmãos? Veja lá agora o texto de Efésios 2:10. Que belíssimo texto. Somos salvos, somos criados em Cristo. Criados em Cristo quer dizer o quê? Somos salvos em Cristo, irmãos. Não a nossa criação natural, enquanto seres humanos, mas agora nós somos espiritualmente criados em Cristo. Mas por que é que nós somos criados em Cristo? O verso continua: para as boas obras. Ora, irmãos, as obras são a evidência de que fomos criados em Cristo. As obras demonstram, revelam as nossas escolhas. As nossas escolhas mostram se nós estamos alinhados e fiéis a Deus ou não. Mostram a nossa lealdade. A quem somos leais? O nosso comportamento, irmãos, é que diz a quem somos leais. Somos leais a Deus ou somos leais ao inimigo de Deus? As obras são evidências de que já fomos salvos. Elas atestam a nossa transformação. Somente isso que as obras fazem, irmãos. As obras não são mérito para nos salvar, mas elas mostram que fomos salvos e que agora somos leais a Deus. Agora, irmãos, verificando os nossos pensamentos, verificando os nossos atos, as nossas ações, as nossas obras, como é que vamos nos apresentar para ser julgados diante de um Deus santo? Já pensou, irmãos? Se apresentar com as falhas que você tem, com as falhas que eu tenho, nos apresentarmos a Deus para sermos julgados, um Deus santo. Veja só o texto que a nossa lição da Escola Sabatina apresenta. Está em Conselhos para a Igreja, na página 361. O fato de que os reconhecidos filhos de Deus são apresentados como estando na presença
do Senhor com vestes sujas. Nós estamos sujos, irmãos, estamos sujos pelo pecado. Esse fato deve levar à humildade e um profundo exame de coração por parte de todos que lhe professam o nome. Nós devemos ser humildes, irmãos, absolutamente humildes, ao nos apresentarmos diante de Deus. Os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmo uma opinião muito humilde. Nunca, irmãos, nunca podemos nos orgulhar das nossas obras, por melhores que elas pareçam, por melhores que elas sejam diante dos homens. Nós devemos sempre ter diante de Deus um comportamento humilde. Quanto mais perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será seu desejo de ser conformado à sua imagem, e tanto menos pureza e santidade verão em si mesmos. Quando olhamos a Cristo, irmãos, e nos tornamos semelhantes, queremos nos tornar semelhantes a Ele, ou quando nos comparamos com Ele, como é que deve ser a nossa atitude? Como é que nos apresentamos? Mas, embora devemos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Veja, justificação, santificação e redenção ou glorificação, tudo por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não nos nossos méritos, mas nos seus méritos. É por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que é calado o acusador, aquele que nos acusa diante de Deus. A salvação é unicamente por conta dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nada podemos acrescentar a essa salvação que é da graça. Nós não somos dignos da salvação. É o Senhor Jesus que faz com que possamos ser justificados. Atribui a nós a sua própria justiça. Que Deus esteja com cada um de nós e que nós estejamos confiantes e leais ao Senhor Deus, sabendo que o Senhor Jesus vai nos justificar, nos justifica e nos dá poder contra o pecado e no futuro vai glorificar a cada um de nós. Deus esteja com todos nós.